Bom dia, irmãos. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, situada no Campo Grande, em Salvador, Bahia. Nós estamos, neste trimestre, usando a revista Compromisso e baseado no Evangelho de João. E hoje nós estaremos estudando o texto básico, João capítulo 4 e capítulo 5. E antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por este momento em que nós estamos estudando a Tua Palavra. Peço que pelo Teu Espírito Santo nos dê iluminação, entendimento, discernimento, nos guie a toda a verdade. Oro por esse irmão, essa irmã que está participando deste momento, para que o Senhor possa abençoar com salvação, com edificação, com cura, libertação, restauração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Teu Espírito Santo que opera em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, então a nossa lição, ela tem como título A Missão de Cristo. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio com um propósito, Ele veio com um objetivo, Ele veio com um ministério para ser realizado. A gente vai ouvir o próprio Jesus dizendo que Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, onde Jesus respondeu e disse, ele estava ali falando, estava com um diálogo com a mulher samaritana, e Jesus então disse para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus estava falando desta água que é composto de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Ele diz que qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, eu tenho aqui a Bíblia King James atualizada, Free Mind, Mente Livre, Emoções Saudáveis, que é a Bíblia com comentário do Dr. Augusto Cury. E a gente vê aqui que esta lição, ela nos leva a refletir sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus, que é 100% humano e 100% divino, ele esvaziou-se da sua glória e tornou-se homem para justamente cumprir com a missão que o Pai lhe havia designado. E neste encontro com a mulher samaritana, Jesus então mostra para nós, que ele tem a resposta certa. Ele nos dá aquilo que necessitamos essencialmente, e que o que ele faz não tem
uma duração apenas terrena, mas é para a vida eterna. É muito maravilhoso nós pensarmos sobre isto, porque há muitas pessoas vivendo como se, tem aquela célebre frase, né? Morreu, acabou. E não é verdade. Nós sabemos que morreu, começou a vida eterna. E esta vida eterna, ela é com Deus ou sem Deus. E a escolha nós fazemos aqui. E o Senhor Jesus, ele veio justamente como este ser que pode nos dar a garantia da vida eterna com Deus. E quando Jesus então tem esse encontro com esta mulher ali no poço de Jacó, em que Jesus quebra alguns paradigmas. Primeiro, ele conversa com uma mulher, e não era costume nesta época para os judeus, né, um rabi, um mestre, estar conversando com uma mulher. E o outro paradigma que Jesus quebra é de que, além de ser mulher, era uma mulher samaritana. E os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Uma questão, né, de, vamos dizer assim, cultural, não é? Onde os samaritanos, eles eram, não é, de povos, não é, diferentes, e o judeu, ele seguia aquele modelo de que um judeu só se casaria com uma judia, e também pela questão religiosa, né, onde os samaritanos, eles tinham como base, né, de fé, de religião, apenas a lei de Moisés, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto os judeus, eles observavam todo o Antigo Testamento. De modo que a adoração para o samaritano deveria ser realizada no Monte Gerizim, enquanto que para os judeus era em Jerusalém. De modo que havia, não é, estes costumes, estas práticas, e Jesus, ele veio justamente mostrar que isso não é o mais importante, isso não é o essencial. E Jesus então, né, trata com aquela mulher de algo que provavelmente, né, muitos não iriam fazer, que era falar de água. A gente sabe que há pessoas que querem, né, se aprofundar culturalmente, filosoficamente, e que gostaria de tratar de coisas assim mais eloquentes, mas Jesus então, através da água, ele mostra para aquela mulher que ele tem o que é essencial. Ele pede água para ela, né, e ela diz: como pode tu, um homem judeu, né, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? A gente percebe aí que Jesus, ele vai além, né, desses conceitos pré-concebidos que não só nesta época a qual nós estamos aqui nos referindo, estudando, mas até hoje, né, ainda há o que a gente chama hoje de xenofobia, né, de pessoas que muitas vezes não têm uma boa, vamos dizer assim, uma harmonia com pessoas de outra nação. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele começa esse diálogo com a mulher pedindo água, e a partir daí Jesus então mostra
para ela que ele tem a solução. E interessante que no final desse capítulo, a mulher samaritana, ela pensava que o Messias, né, o Cristo ainda iria vir. E ela estava tendo o privilégio de ter o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus, o que tinha toda a autoridade no céu e na terra, dialogando ali com ela. E disse que se você soubesse, você me pediria e eu te daria a água viva. E ela então pergunta, mas o poço é fundo, o Senhor não tem como tirar água. Como é que o Senhor pode fazer isso, me dar a água viva? E Jesus então diz para ela que a água que ele estava ali dando para ela, como nós vimos no texto áureo, Jesus disse que a água que ele estava lhe dando faria nela, ou faria na pessoa, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então aquela mulher, ela desejou esta água. E ela disse, dá-me então desta água para que eu não precise retornar aqui. Então Jesus pede para ela, pergunta para ela sobre o seu marido. Aí ela disse, eu não tenho marido. Jesus então diz, disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que tu agora tens não é teu marido. Então Jesus está mostrando aí que ela tinha, né, provavelmente se divorciado de 5 maridos, e o que ela tinha não era marido, provavelmente amante. E vemos que Jesus, ele nos ensina algo aí, que o casamento é algo importante. E ele diz que o homem que ela convivia naquele momento não era o marido dela. E ela então reconhece e vê que Jesus era o profeta. E ela então ali tem um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro que mudou completamente a vida daquela mulher, porque ela bebera da água que Jesus lhe deu, que jorra para a vida eterna. Então, quando Jesus manda que ela vá chamar seu marido, ela diz, não tenho marido. E Jesus então replica dizendo que certamente não tens marido, porque aquele que você convive hoje não é teu marido, mas você teve 5 maridos. E a mulher então reconhece que Jesus, ele era Cristo, né? O Filho de Deus, o prometido, o Messias. E Jesus mostra aí então que a sua missão era justamente esta. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Ele mesmo disse que ele não veio para os justos, porque ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico. Ele veio justamente para os enfermos, para os pecadores, para aqueles que precisam reconhecer que são pecadores, se arrependerem dos seus pecados e crer no Evangelho, no seu Evangelho, no Evangelho de Cristo. E em Marcos, capítulo 1, versículo 15, nós vemos justamente esta afirmação. Marcos 1, versículo 15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esta foi a pregação que o Senhor Jesus, ele veio proclamar, de arrependimento e de fé nele, em Jesus, porque ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém
Ele mesmo disse: vem ao Pai a não ser por mim. E nós vemos aí que Jesus, ele fala: ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. E nós sabemos que existe grupos religiosos aí tentando, né, incutir na mente das pessoas que Jesus é inferior a Deus e um pouco superior a nós, mas na verdade Jesus, ele, como nós afirmamos no início, ele é 100% humano e 100% divino. E Jesus, então, ele faz com que esta mulher ela reconheça que ela precisa beber da água da vida. E ela, então, depois que Jesus fala sobre seus 5 maridos e o que ela tinha não era seu marido, ela então fala sobre adoração. Ela diz: nossos pais adoravam sobre este monte, se referindo ao Monte Gerizim, mas vós, ela falando com Jesus, vós judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declara para aquela mulher: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus, então, falando da adoração, que não é toda adoração que o Pai recebe. Tem pessoas pensando que Deus recebe qualquer adoração. Ele diz: vós adorais o que não conheceis. Ora, irmãos, nós precisamos, de fato, procurar aprender com o Espírito Santo de Deus quem é o nosso Deus. Como Oséias já falava, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. E Jesus então diz àquela mulher: vós adorais o que não conheceis. E ele diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus, como judeu, ele veio, não é, com este propósito de redimir, de salvar todo aquele que se havia perdido. E por isso que ele diz: a salvação vem dos judeus. E Jesus diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Então Jesus assegurou-lhe e disse: eu que te falo sou o Messias. Que maravilha, né, irmãos? Aquela mulher teve o privilégio de ter um encontro com Jesus Cristo, um encontro que mudou completamente a história da vida daquela mulher. Ela que sofria diversas formas de preconceito, teve esse encontro que tornou-a uma missionária, um privilégio que nem os anjos tiveram de pregar o evangelho que aquela mulher teve. Então a gente vê aí que Jesus, ele nos mostra, não é, como nós devemos cumprir a missão. E esta missão ele mostrou através da sua própria vida,
como ela deve ser cumprida, como ela deve ser exercida. No seu ministério, na sua missão, Jesus nos ensinou que cada discípulo seu, cada discípulo de Jesus deve manter a dependência com a vontade do Pai. Então, ele veio cumprir a vontade do Pai e ele nos ensina que, como seus discípulos, seus adoradores, nós devemos também manter esta dependência com a vontade do Pai. E em sentido amplo, esta é a lição, né? Esta é a lição que Jesus nos dá da sua missão, viver em submissão à vontade do Pai. E Jesus, em Mateus 7, 21, ele nos fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus, na sua missão, Cristo na sua missão aqui na terra, ele faz questão de mostrar que a vontade do Pai deveria estar em primeiro lugar. E a gente vai ver também em Mateus 7, Jesus dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então, quando nós procuramos conhecer a Deus, obedecer a sua vontade, cumprir os seus desígnios, o seu desejo, a gente então consegue viver uma vida abençoada, uma vida onde nós temos, né, a paz com Deus, de modo que esta mulher samaritana, ela, após esse encontro com Jesus, ela se dirigiu a Samaria e lá ela foi testemunhar do que Cristo fez na sua vida. E o que aconteceu é que muitos creram no que ela falou. Aí depois eles disseram que não só creram no que a mulher samaritana tinha falado, mas no que eles estavam de fato contemplando, de modo que a missão de Cristo estava sendo ali cumprida, salvar aqueles que estão perdidos, transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então houve ali, depois daquele encontro da mulher samaritana com Jesus, uma grande colheita. E Jesus então prossegue a sua missão, o seu ministério. E agora ele ouve um pedido do oficial, do rei, pedindo pela cura do seu filho. E Jesus então, ao ter aquele pedido, ele faz uma ressalva àquele oficial. Ele diz: olha, você vai crer se você vir algum milagre. É como se Jesus estivesse fazendo um teste com aquele homem. E Jesus então diz: caso não aconteça, não crerá. Então Jesus, ele também a nós adverte que ele pode fazer todas as coisas, mas que nós devemos crer nele, independente de. Mas aquele oficial, ele creu. E Jesus então simplesmente disse para ele: vai e teu filho viverá. Aquele oficial creu e voltou para sua casa, e antes de chegar, os seus empregados já avisavam para ele que o seu filho estava curado. Que fé que esse homem teve,
em Jesus, né? Jesus então continua a sua missão e agora ele cura o paralítico de Betesda. Betesda, que palavra que significa casa de acolhimento, né? Então, aquele homem, ele estava ali naquele tanque, que na verdade eram 2 tanques. Ele estava em um dos tanques e então Jesus se aproxima, né, e estabelece, né, esse diálogo com aquele homem. Então Jesus, ao voltar para Jerusalém, depois dos relatos do capítulo 4, ele se dirige ao tanque de Betesda, tanque que ficava próximo ao templo, perto da porta das ovelhas, e ali Jesus então se encontra com aquele paralítico. Aquele homem já estava nesta condição de paralisia há 38 anos, que ele não podia andar e não tinha ninguém que o ajudasse. Ele vivia, né, uma vida isolada, mas ele então tem este momento em que se encontra com Jesus. Então a gente vê aqui que o encontro com Jesus independe de tempo, de ocasião, de condição social, econômica, física, emocional. E aquele homem então, ele nem precisou entrar na água. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Só que Jesus fez esta cura, num sábado. E por isso ele foi censurado pelos escribas e fariseus, que estavam mais preocupados com o cumprimento da lei do que com a cura, com a salvação, a bênção, né, de Deus, de Jesus para a vida das pessoas. Então, até hoje tem aqueles que estão querendo se basear na lei, na guarda de um dia, para se justificar diante de Deus. E a nossa justificação é pela fé, é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, para nós que nos arrependemos dos nossos pecados. E agora, Jesus fala sobre a sua missão em João 5, de 19 a 47. Este texto é a declaração do próprio Jesus sobre a missão que lhe foi confiada por Deus. A questão central é a autoridade divina, afirmada nos versículos de 1 a 9 e explicada nos versículos 19 a 29 e reafirmada nos versículos 30 a 47 de João capítulo 5. Todo o seu poder não era herança de família, como sacerdócio por herança, nem de uma educação privilegiada como a dos rabis. Sua autoridade provinha da vontade de Deus, o Pai. Jesus mostra a dependência seguindo o modelo de aprendizado com o Pai eterno. Aqui João faz uma simples comparação de filho com pai, mostrando grande valor do exemplo. Segue em sua palavra descrevendo o que o Pai faz e o que ele tem direito e poder para fazer, como diz no versículo 21. Então, quando faz referência
a Jesus cumprindo a vontade do Pai, cumprindo o que o Pai havia designado, está mostrando que há uma harmonia entre o Pai e o Filho, nunca de colocar um abaixo do outro ou acima do outro. O problema é que os escribas e fariseus gostavam de aplausos e destaques, e Jesus não estava atrás de holofotes, mas de ajudar as pessoas. Não é o que vemos hoje com muitos líderes se autopromovem pelo número de seguidores que têm na internet. De modo que o alvo de Jesus era cumprir a sua missão. E ele o fez de maneira plena. Passa da morte para a vida em Cristo. Essa caminhada tem uma prova do juízo final, quando uns ressurgem para a vida porque tem Cristo e outros para a condenação. O testemunho é dado pelo outro e não pela própria pessoa, pois dizemos: Jesus me salvou. A honra é dele, o contrário do ser humano que deseja ser honrado por qualquer coisa que faça. Então, está aí a prova de que Jesus, ele nos ensina. Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E concluindo a nossa lição, a gente vê que Jesus termina este capítulo 5, ou melhor, João termina esse capítulo 5, em que Jesus honra João Batista pelo entendimento e ministério realizado, preparando o caminho para o Salvador. Os judeus seguiam à risca as leis de Moisés, e Jesus chama a atenção, pois se agem assim, porque não aceitam a ele que foi projetado e anunciado por Moisés. Então, se eles realmente tivessem seguido o que Moisés havia ensinado, eles iriam reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo. E a pergunta para finalizar é: primeiro, como nós analisamos o encontro de Jesus com a mulher samaritana? E aqui a proposta é alistar os preconceitos que havia e que Jesus quebrou todos eles. Segundo, como nós entendemos a humanidade de Jesus e a sua santidade, já que ele teve fome e sede. Terceiro, nós guardamos o domingo e não o sábado. Mas o que fazemos nesse dia que não deveríamos? E quarto e último, devemos ler várias vezes os versículos 19 a 47 e fazer uma lista de ensinamentos para nós mesmos. Então, fica aqui esta lição para nós da missão de Cristo, e que possamos então, assim como Cristo, cumprir o ministério que o Pai propôs a cada um de nós, sendo gratos a Deus, porque Jesus, ele obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém.